Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cara de Bem-Estar. Hoje a gente está recebendo o Fábio Jennings, que é um reumatologista dos famosos, a gente pode dizer assim, e vai falar um pouquinho com a gente sobre doenças autoimunes reumáticas. Eu queria te agradecer, Fábio, de verdade, por estar conversando com a gente, disponibilizando do seu tempo para tirar essas dúvidas sobre essas doenças que é tão importante a gente saber e ficar a par do que está acontecendo. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite de vocês aqui da Caras, porque a gente sabe que a especialidade da reumatologia não é tão bem conhecida, então é muito importante a gente divulgar, né, sobre a nossa especialidade, sobre as doenças que o reumatologista atua, tanto no tratamento e também na prevenção. Inclusive, é legal você falar sobre isso porque muitas pessoas não sabem tão a fundo sobre as doenças autoimunes reumáticas. Isso. Eu queria que você primeiro explicasse para as pessoas o que é uma doença autoimune e depois a gente entraria na doença autoimune reumática. Propriamente dita. Bom, a reumatologia ela cuida de doenças que são as autoimunes, inflamatórias, né, que são aquelas onde o corpo se agride com anticorpos que, ao invés de te proteger, eles vão te agredir. Então, essas doenças são chamadas de autoimunes inflamatórias. E também aquelas doenças que são mais degenerativas, que não são autoimunes. E aí a gente tem a osteoartrite, né, ou chamada de artrose, as doenças mais metabólicas, como a osteoporose. Então, é uma especialidade que ela engloba várias doenças nesse leque. É bem vasta, né? Isso. E as doenças autoimunes reumáticas são aquelas, como eu já falei, que o próprio corpo produz anticorpos que são alterados e com isso eles vão agredir o corpo. Principalmente naqueles tecidos onde tem muito colágeno. Então, articulação, pele, coração, olho, pulmões. Então, são doenças sistêmicas. Então, isso que tem que se pensar que não são puramente da articulação. A articulação é o sítio mais acometido. Tem outros lugares que os outros lugares também podem ser afetados. A gente vai falar também um pouquinho sobre cada doença, porque eu também trouxe algumas pessoas, né, que são celebridades, são conhecidas, que têm algumas doenças autoimunes, mas antes, queria saber o que causa essas doenças autoimunes, como as pessoas podem saber que tem essa doença autoimune? Primeiro sintoma, digamos assim. A causa da maioria das doenças autoimunes, ela não é bem esclarecida. O que nós sabemos que são fatores predisponentes que desencadeiam essa doença. Então, a hipótese mais aceita é que você tem um terreno fértil, ou seja, alguma alteração constitucional, genética, hereditária. E em algum momento da vida você tem um gatilho, seja uma infecção, um acidente, um estresse emocional muito grande. E com isso você vai desencadear esse processo autoimune em que o próprio corpo vai produzir substâncias inflamatórias e também anticorpos que vão te agredir. Então, a causa, né, quer dizer, a gente falaria que seria multifatorial, em que você tem uma predisposição e esses fatores predisponentes. Hoje em dia a gente já tem identificado vários fatores predisponentes. Um deles é o cigarro, por exemplo, o tabaco. Então, o tabaco ele altera proteínas do corpo, então com isso ele vai fazer com que essas proteínas sejam identificadas como estranhas. E aí você produz anticorpos contra essas proteínas que estão no teu próprio corpo. E é isso. Então, exemplo disso, a artrite reumatoide, em que nós já sabemos que o cigarro ele é um importante fator causal. O outro é o hormonal também, porque tem algumas doenças, como o lúpus eritematoso sistêmico, que é mais comum em mulheres, né? E a gente sabe que na fase onde os hormônios estão mais elevados. Então, existem esses fatores predisponentes. E outro fator importante são as infecções. Tem um tipo específico de artrite que chama espondiloartrite, em que infecções do trato intestinal, né, infecção intestinal ou urinário, desencadeiam um processo de defesa do corpo, só que nesse momento você também desencadeia uma reação contra o próprio corpo e se torna crônico, dependendo da constituição, da hereditariedade de cada indivíduo. Inclusive, eu ia perguntar isso, acho que você já respondeu, que
tem um tipo de pessoa que realmente tem mais predisposição de ter essas doenças autoimunes? Por exemplo, mulheres, homens, mulheres de 50 a mais. Existe isso? Idade, gênero, como funciona? Sim. E aí nós temos para cada doença autoimune esses fatores predisponentes. Por exemplo, o lúpus, que é o mais conhecido, mulheres na idade fértil, ou seja, de 20 até 50 anos, então são as que são mais expostas, afetadas. Já as espondiloartrites, que é um outro tipo de artrite, são mais homens, 70% homens, jovens, abaixo de 45 anos, e que tem um fator genético, que hoje a gente já sabe que é um marcador genético, que chama HLA-B27, que são os mais predispostos a desenvolver essa doença. Então, para cada doença, eu tenho fatores predisponentes específicos, né, que são mais específicos para desenvolver a doença. De acordo com as doenças, vamos dizer assim. De acordo com a doença. Agora, a questão emocional. Atinge todas ali as doenças? É um fator que pode ser que te traga uma artrite reumatoide, uma esclerose? Como que funciona? Sim. O fator emocional, né, é um dos fatores predisponentes, desde que ele provoque um estresse, uma mudança estressante no próprio corpo. Então, pode vir como um fator desencadeador da doença. Tá. Não é que ele seja um fator causal. Seja né? o principal seja ali, o principal. Os que são mais identificados, como eu já falei, é cigarro, infecção, a parte hormonal, e aí sempre o estresse fica ali. E em alguns pacientes a gente consegue identificar, né, pontualmente, perda de um familiar, rompimento de uma relação, algum acidente importante, e a partir daquele momento começa um processo, né, de estresse e com isso o desencadeamento de uma doença autoimune. Um exemplo bem importante é a psoríase, que é uma doença cutânea, mas que 40% das pessoas podem ter manifestação nas articulações, então é uma doença multidisciplinar em que o dermatologista, o reumatologista trabalha em conjunto trabalha em conjunto. Então, nessa doença é assim gritante a relação estresse emocional com a piora das lesões cutâneas. Então, é tido sim como como um evento. Outra relação que o estresse tem com as doenças reumáticas é porque a gente sabe que existe uma relação dor, humor e sono. Então, se a pessoa está ansiosa, ela dorme mal e com isso ela vai começar a descontrolar, ter uma alteração no controle central de dor. Então, eu até meio que faço essa comparação com meus pacientes, que é um triângulo amoroso do mal, né? Então, quer dizer, é dor, sono e alteração de sono e alteração de humor. Então, e por isso que na investigação, na entrevista que a gente faz, na anamnese clínica com o paciente, são perguntas que sempre se fazem presente. Você está dormindo bem? Você acorda bem? Você tem fadiga? Como é que está a tua vida fora, né, a parte aqui que estamos conversando, na família, no trabalho? A vida pessoal, a vida né, pessoal como um todo. Porque existe essa relação indireta, mas que tem um impacto muito, muito importante na saúde geral e na dor, e indiretamente também na doença hormonal. Ou seja, na doença autoimune. Cuide da saúde mental, porque é extremamente importante. Sim, com certeza. A gente separou aqui algumas pessoas, algumas celebridades, como eu tinha falado, que têm doenças autoimunes. Eu queria que você comentasse sobre cada uma delas. Deixa eu ver aqui, Selena Gomez, porque a gente falou sobre o lúpus, tem a Selena Gomez e tem a Astrid Fontenelle também, que tem o lúpus. Queria saber um pouquinho sobre o lúpus, o que é, como diagnosticar e como é o tratamento também. O lúpus é uma doença autoimune, sistêmica, como eu falei, autoimune, inflamatória, e que afeta principalmente mulheres na idade reprodutiva. Então a Selena Gomez acho que é uma das celebridades mais que, quando eu a vejo, você fica assim impactado, tanto que ela recuperou, tanto que ela, né, é um caso bem positivo para ser colocado para as pessoas que têm lúpus, né? Então ela teve acometimento renal, né, porque um dos órgãos que
mais nobres que o lúpus pode atingir é o rim e o sistema nervoso central. Então, no caso dela, foi o rim e ela chegou num ponto que ela teve que fazer transplante renal. Uma amiga dela, inclusive, Isso, né, doou o rim para ela. E o que se observa nesses pacientes é que quando você tira aquele órgão que está causando o desenvolvimento da doença, né, os pacientes geralmente saem de atividade de doença. Porque você trocou aquele órgão que estava sendo o alvo de todos os anticorpos, bombardeado os anticorpos do corpo. Então, é uma doença autoimune, os órgãos principais atingidos, pele, articulação, rim, sistema nervoso central, o sangue também, porque pode dar baixa de plaqueta, baixa de leucócito, anemia, e também mucosas, né, que dá úlceras na boca e pode dar também aquelas lesões que são típicas de asa de borboleta, né, na pele, e lesões cutâneas também, que é chamado de lúpus cutâneo. Então você vê que é uma doença bem geral, né, bem que sistêmica, atinge várias partes. E é muito heterogênea, né? Tem pacientes que atinge mais a articulação, outro é mais a pele, outro é o rim, outro é o sistema nervoso central. Então isso dificulta até os estudos, porque você tem que colocar numa mesma classe de doentes para você poder testar diagnóstico e também tratamento. Da Astrid, assim, todo mundo sabe, né, que ela teve também lúpus, isso há 20 anos, não, 20 não, 15, 16 anos. Sem tempo. Foi que ela desenvolveu, e o dela foi renal, né, então ela desenvolveu um quadro de insuficiência renal bem importante, teve que usar o tratamento com pulsoterapia, com imunossupressores, que são medicamentos que vão diminuir essa agressão, mas também diminuem a atividade do sistema imunológico no corpo, e ela entrou em remissão de doença. Então, um caso super positivo e que a gente precisa também, e ela faz questão de divulgar isso. Para as pessoas que forem diagnosticadas ter essa do diagnóstico, do tratamento, e que você pode levar e deve levar a vida normal, claro, cuidando da sua saúde. Ela acompanha até hoje, mas a doença saiu de remissão. Que legal. Isso provavelmente por quê? Porque na época, isso já faz 15 anos, agora você, com o pico de idade, você vai caindo a agressão imunológica, porque a doença ela é mais grave nas pacientes na idade mais reprodutiva, então até em torno de 40, 50 anos. E depois a doença vai se tornando mais tranquila, entre aspas, e também a incidência da doença ela cai. Vai diminuindo. Por isso que quando a gente pega um paciente com mais de 60, 70 anos, dificilmente a gente pensa em lúpus como primeiro diagnóstico. Porque não é tão E normal, também até para derrubar o preconceito com a reumatologia, que todo mundo fala que a reumatologia é especialidade de velho. Não é. É para todo mundo, viu, gente? Inclusive, as doenças que são mais graves mesmo, as doenças que são mais, que podem levar a deformidades, a alteração de órgãos, são as doenças que atingem jovens, abaixo de 50 a 45 anos. Então, é nessa fase que a gente precisa estar atento. Outra pergunta que você fez é que como é que você descobre, né? Então, primeiro é tendo essa ideia de que qualquer pessoa pode ter doença reumática, inclusive crianças. Existe artrite idiopática juvenil. Mas isso é raro ou isso... Não é tão raro. Não é? Não é tão raro. Aliás, tem várias crianças, tem um centro de tratamento de doenças com doença reumatológica na universidade, inclusive ligado a uma fundação que chama Acredite, que, né, para divulgar essa fundação, que é uma fundação sem fins lucrativos, para tratar crianças com doenças reumáticas. Então, lúpus infantil e artrite idiopática juvenil são doenças que podem atingir crianças. Então, para você chegar num diagnóstico, você tem que pensar no diagnóstico. E para se pensar no diagnóstico, o especialista correto tem que ser indicado. Perfeito. Então, muitas vezes um jovem, 20 e poucos anos, está com dor articular, começa com dor na coluna e acha que foi da academia, da atividade esportiva, porque dormiu mal.
e vai, né, esperando. Então você perde o timing correto de dar o diagnóstico da doença autoimune, a doença reumática, em que o tempo de diagnóstico ele é crucial no sucesso do tratamento. E entrar em remissão aí. Entrar em remissão e deixar deformidade e você não ter sequela em órgão nenhum. Perfeito. Bom, vamos para uma próxima. A gente tem a Kathleen Turner, que tem artrite reumatoide. Queria que você falar um pouquinho mais sobre essa doença autoimune, o que é, como diagnosticar. A Kathleen Turner é acho que uma das pioneiras, assim, de mulheres famosas a expor a doença, até porque o diagnóstico de artrite reumatoide foi uma coisa um pouco mais nas últimas décadas. Foi demorado, né? O primeiro, década de 80, que são os critérios diagnósticos mesmo, que foram renovados depois dos anos 2000, que foram revisados e com isso a gente consegue um diagnóstico mais precoce. Então é uma doença também autoimune, sistêmica, inflamatória, em que você tem uma produção de substâncias inflamatórias, que a gente chama de citocinas, e também anticorpos, são deflagrados a proliferação de anticorpos que não vão te defender, que vão te agredir, em que o órgão mais atingido são as articulações, mas que também pode acometer pulmão, coração, olho, rim, pele, nervo, inclusive com também neurites. Então, sim, é uma doença sistêmica, apesar de o nome ser artrite reumatoide, seria até mais correto falar em doença reumatoide, porque não são só as articulações as acometidas. Então, as mulheres são mais atingidas que os homens, também na artrite reumatoide, e na idade reprodutiva também, ou seja, indivíduos jovens. Então, tem que se pensar em doença reumática em pessoas jovens. Em pessoas jovens. Então, se a gente hoje sair dessa conversa tendo isso em mente, a gente já ganha bastante isso. Ou seja, não procure um reumatologista vídeo depois Selena de 50 Gomez, mais. vídeo Ashton Kutcher, vídeo a Kathleen Turner, que começou o diagnóstico muito jovem, né? Então, com isso, a gente precisa ter essa mentalidade mudada, né? Chavinha virada. Chavinha virada. Temos mais um. Eu separei, na verdade, mais 3. Morgan Freeman, que eu descobri que ele tem fibromialgia. E eu queria saber um pouquinho de fibromialgia, o que é, como funciona. Do Morgan Freeman até para mim é uma surpresa. Eu também não sabia. Eu fui pesquisar e descobrir. A fibromialgia mais famosa é a Lady Gaga. Ah, sim, né? verdade. Então é a Lady Gaga. Inclusive, Fernanda me avisou ainda, ela verdade. não veio pro Rock in Rio acho que uns 5 anos, 6 anos atrás, porque ela teve uma crise de fibromialgia. Então vamos mudar a minha pergunta. Temos Morgan Freeman e temos Lady Gaga. Temos como é que Lady funciona? Gaga e Morgan Freeman. E aí eu vou até explicar por quê. Porque a fibromialgia é uma doença que ela não é autoimune, ela não é inflamatória, ela é uma doença que, na verdade, é uma síndrome em que você tem uma alteração do controle central de dor, né, em uma pessoa que tem alguma predisposição. 90% dos pacientes são do sexo feminino. Então, por isso que, para mim, é uma certa surpresa o Morgan Freeman ter. Então, quando a gente vê um homem com um quadro de fibromialgia que sugira a fibromialgia, a gente sempre vai investigar alguma causa secundária. Entendi. A gente investiga porque não é comum. Não é comum. Tá? E também são indivíduos jovens, né, abaixo de 50 anos, porque depois de 50, 60, você já tem outras causas, como as causas degenerativas, de osteoartrite e outras doenças de uma outra categoria. Então, a fibromialgia ela não deforma, ela não é progressiva e ela está muito ligada também com as alterações de sono. Então, a pessoa dorme mal, ou às vezes ela acha que dorme, mas sempre está cansada, porque é um sono não reparador. E também com a parte emocional, em que existem alguns sintomas depressivos, alguns sintomas de ansiedade. Muitas vezes não tem a doença propriamente dita, a doença psiquiátrica, mas os sintomas são presentes. E tem outras manifestações que por aí fica, o paciente fica pensando que tem alguma doença autoimune.
porque pode ter alteração no intestino, com o intestino irritável, pode ter alteração tipo enxaqueca, cefaleia tensional, né, então dá sintoma que como seja uma doença sistêmica, né, mas não é autoimune, não é inflamatória, não é progressiva e está muito ligada à parte sono, emoção e também um pouco à parte hormonal. Vide que é uma doença mais comum em mulheres. Então, por isso que eu acho que Lady Gaga primeiro, é a depois top. Morgan Freeman, porque ela fala bastante, né? Ela fala bastante. E teve até uma certa confusão, porque ela teve acho que ela falou em alguma entrevista que ela tem um fator antinuclear, que é um exame que se pede quando pesquisa-se doenças autoimunes. E ela tem esse exame positivo. Então, ficou uma certa confusão de que ela teria lúpus. Entendi. Né? Então, é importante também a gente informar de que não significa que você tem um exame positivo que você vai ter a doença. A gente precisa de vários critérios de investigação junto com o exame, como o próprio exame complementar, para poder dar esse diagnóstico. Porque se o quadro clínico da pessoa não condiz com aquele exame, a gente tem que... Algo está errado. Algo está errado e a gente tem que levar em consideração o paciente e não o exame. Entendeu? Existem outras celebridades que a gente poderia chamar mais a atenção e que são doenças que são mais comuns, né? Por exemplo, do Ashton Kutcher, né? Que tem uma vasculite, né? Que tem uma vasculite que a gente chama que é associada ao ANCA, que é um anticorpo antineutrófilo, que é um anticorpo que você produz contra as células, os nossos neutrófilos, e que leva essa inflamação de pequenos vasos. Então, o que pode dar manifestações não só nas articulações, mas no aparelho respiratório, com sinusite, com nódulos pulmonares, com alteração de pele, com lesão de nervo, que a gente chama de neuropatia, neurite, e são doenças realmente que, apesar de serem raras, né, mas são bem mais comuns. Temos mais uma, Cláudia Rodrigues, ela tem esclerose múltipla, queria saber um pouquinho. Sim, a esclerose múltipla é outra doença mais autoimune também, mais no setor da neurologia, uma doença mais neurológica, não né, é tão em reumática. que os anticorpos afetam mais o tecido neurológico, não é tão sistêmico como as nossas doenças. E aí o reumatologista muitas vezes entra em ação quando se precisa descartar algumas outras doenças associadas, porque a esclerose múltipla pode vir junto com a síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune que o reumatologista trata, que pode dar a síndrome seca, olho seco, boca seca, dor articular e também fadiga, e que muitas vezes, em alguns casos, pode vir associado. Tá? E na própria fibromialgia, muitos pacientes acabam se preocupando que tem esclerose sistêmica porque começam com sintomas vagos de formigamento no corpo, fadiga, alteração de força, e aí, né, leva na procura na internet. Doutor Google. E coloca a combinação e acha que tem esclerose múltipla. Então, muitas vezes o reumatologista entra nesse cenário para descartar uma outra doença e trabalha, claro, que é uma doença mais do setor da neurologia. Mas, e a esclerose múltipla, ela vem em surtos, né, em que são tratados, e que hoje em dia a gente tem doenças tem medicamentos, que são os imunossupressores, e vale a pena também falar nos tratamentos imunobiológicos, que hoje em dia é a realidade da reumatologia, mas também da neurologia, da gastroenterologia, da dermato, que são anticorpos que são produzidos em laboratório, que são anticorpos de um mesmo clone, e esses anticorpos eles têm alvos específicos que estão relacionados com cada doença. Cada doença. Então, por exemplo, a artrite reumatoide, a gente tem os imunobiológicos, que são os anti-TNF, que é um fator de necrose tumoral que causa inflamação, então esses anticorpos vão neutralizar
substância, essa proteína inflamatória, e temos também uma outro que chama-se rituximab, que os nomes são bem complicados. Fácil de falar, que né? são anticorpos que vão bloquear anticorpos. Os anticorpos, a produção de anticorpos que estão levando àquela doença. Então, é quase que uma luta de anticorpos, do bem contra o mal. Então, são as terapias biológicas que também estão na área até da oncologia, em que esses anticorpos vão bloquear a proliferação dessas células que estão alteradas. É bom você ter falado disso, porque eu tinha colocado na parte de tratamentos a evolução da medicina em relação a esses tratamentos de doenças autoimunes. O que você está falando tem a ver com essa evolução, porque, pelo que eu conheço, né, e estudei também sobre doenças autoimunes, eu tenho inclusive uma que é a púrpura, mas que não tem muito a ver com as doenças reumáticas, a gente se trata muito com corticoide, é algo mais forte, assim, que ataca outros órgãos, enfim. Isso tem a ver com os avanços tecnológicos? Sim, de uns 20 anos para cá, assim, a história não só da reumatologia, mas dessas outras especialidades mudou muito com esses novos tratamentos, né, que são os tratamentos biológicos, em que você tem substratos que são biológicos, são anticorpos produzidos, né, multiplicados em laboratório e que vão ter esses alvos específicos da doença. Então, de 20 anos para cá, isso melhorou muito. Quando eu terminei a residência, né, que já faz um tempinho, eles estavam sendo lançados ainda. Eram terapias quase que muito difíceis, de difícil acesso, e que hoje, inclusive, tem no sistema de saúde para desenvolver. Então, melhorou bastante o tratamento. E hoje em dia já tem umas pequenas moléculas que são substâncias pequenas que vão desligar receptores específicos de células que estão relacionados também com a doença. Então, cada vez mais o tratamento vai ficando mais específico. Porque, como você falou, o corticoide, né, ele é um imunossupressor, dependendo da dose. Doses mais altas, ele vai diminuir todo o teu sistema imunológico, só que ele atua de uma forma muito geral. Ele acaba diminuindo e alterando vários processos, diminuindo vários processos do processo inflamatório, né, vários pontos do processo inflamatório, e com isso ele é bom no primeiro momento, só que a longo prazo ele leva a muitos efeitos colaterais. Então, atualmente, o nosso objetivo é usar cada vez menos corticoide. Cada vez menos corticoide. A gente usa, às vezes, no início para apagar aquele incêndio. Uma coisa mais grave, enquanto a terapia imunossupressora mais específica ela vai durante fazendo todo o efeito. tratamento. E aí vem os tratamentos biológicos, inibidores desses receptores específicos, dessas enzimas específicas. E além do tratamento ter evoluído, os métodos diagnósticos também. Então, os testes laboratoriais estão cada vez mais específicos, eles estão mais evoluídos, você tem poucos falsos positivos que antes e poucos falsos negativos, que antigamente tinha bastante. Os exames de imagem evoluíram bastante. Exemplo, a ressonância magnética, que não era utilizado para dar diagnóstico há 15, 20 anos atrás, hoje em dia é uma ferramenta que se usa para dar diagnóstico em várias doenças, seja as artrites, espondiloartrite, artrite reumatoide, lúpus, e também até as doenças neurológicas, né? Que você vê todo a via neurológica, vê se tem algum processo inflamatório, autoimune. Então, e com isso também as sociedades e os grupos de estudo publicaram novos critérios diagnósticos e que guiam, né, os médicos de uma forma mais certeira, nesse diagnóstico mais precoce para um tratamento mais eficaz. Perfeito. Então, diagnóstico, estudo e também os agentes terapêuticos melhoraram muito nos últimos anos, com certeza. Que bom, gente. Inclusive, queria até que você deixasse onde a gente pode te encontrar.
Instagram, onde você atende, porque eu acho que esse nosso bate-papo foi mais para as pessoas tirarem dúvidas e saberem um pouquinho mais também sobre essas doenças autoimunes, mas acho que isso é muito vasto, né? E se você tem algum sintoma, se você sente alguma coisa que a gente falou por aqui, acho importante procurar você para falar um pouquinho mais. É importante, eu falo que a minha exposição não é tanto pessoal, que eu gosto de levar a especialidade que eu trabalho, né? Então, eu sou da Sociedade Paulista de Reumatologia, que tem a página Reumatologia SP, que é uma página super confiável de profissionais e de informação confiável. Também a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a gente faz parte também dessa sociedade, da universidade, sou da Universidade Federal de São Paulo, e também, claro, trabalho nos hospitais particulares, no ICE, tem consultório, mas é importante levar a especialidade, né? O reumatologista, a figura do reumatologista, a importância de você procurar o especialista, seja eu ou qualquer outro colega, quando você pensa em uma doença mais sistêmica, tirando os preconceitos de idade, né? Quanto à incidência, que a gente viu que as doenças autoimunes e doenças reumáticas, elas atingem indivíduos mais jovens, né? Inclusive crianças, e que o diagnóstico é muito mais, que o diagnóstico precoce leva também a um tratamento mais eficaz. E também que as especialidades clínicas, elas veem o indivíduo muito mais holisticamente. Então, quando se pensa num problema mais sistêmico, né, uma especialidade clínica, no caso, a reumatologia, que é a clínica do aparelho locomotor, das doenças autoimunes sistêmicas, é uma das especialidades que se deve procurar. Perfeito. Olha, eu queria te agradecer muito. De verdade, foi um prazer conversar com você, tirar todas essas dúvidas, falar um pouco mais sobre essas doenças autoimunes. Volte sempre, acho que tem assuntos e mais assuntos pra gente falar sobre. Sim, eu que na área reumatológica, é um prazer. A gente que agradece o convite, e o reumatologista é o médico para se procurar quando se pensa em doença autoimune e de articulação. É isso. Gente, obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu. Continue acompanhando o Caras de Bem-Estar, seguindo a Caras Brasil em todas as redes sociais. E a gente se encontra por aí porque vem muito mais papo sobre saúde. Tchau, tchau.